Parece que é mais uma espécie de início. Parece que tudo se resume aos começos, e os fins ficam engasgados e nos dão aquela sensação de uma nuvem de verão passageira. Quando eu era criança, lembro de um dia eu caminhar pela rua com a minha mãe. Uma mulher bateu as cinzas do cigarro e ele veio de encontro ao meu olho. Algo que me fez parar e pensar como as pessoas caminham pelos centros e não desviam uma das outras. Me pergunto se elas não têm medo ou se na verdade elas gostam do confronto. Fico pensando nos olhos dos felinos, em como Gael me olha todas as noites ao dormir, e em como meu tronco se reflete em seus olhos. E há uma profunda atração nisso. Como se eu obtivesse alguma resposta ainda a essa pergunta. Mas então, eles logo se fecham e eu durmo. Minha avó não gostava de gatos. E provavelmente se ela estivesse viva, nós não teríamos muitas coisas em comuns. Mas como que permaneceu foram só algumas sensações inocentes e histórias contadas por outras bocas, ela se tornou uma espécie de divindade, justamente por não estar mais aqui. Quando eu tinha 5 anos, ela me deu estes lápis coloridos e esquisitos, que na época eu os larguei pra lá. As cores são apagadas e pintar com eles é algo difícil. Ela os ganhou aos 60 anos enquanto aprendia a ler. Ainda sinto pelos livros que ela não leu. Já eu tive muitos livros, mesmo que meus pais não os tenham lido. Eu sempre odiei estar na minha casa e odiar é a palavra certa. Não é exagero. Nunca gostei de ir embora dos lugares. Embora são entretantos. Não fim. Gostava da sala cheia, de levantar de madrugada enquanto todos dormiam. Era a hora que eu podia sonhar acordada. Havia uma liberdade e uma proteção. Havia proteção e liberdade. Algo que é difícil acontecer junto. Gael também faz isso, sorrateiro e curioso. Sempre gostei que qualquer coisa acontecesse. Na rua, na família, na escola, no mundo. Minha mente precisava constantemente de histórias. E eu ainda continuo não gostando de dormir. Eu ainda continuo não gostando de dormir. Em nenhuma das casas que morei. Mas eu gosto de acordar em todas elas. Essa época de Natal, Novo Ano e essas coisas. Essa época de Natal e Ano Novo me faz ter vontade de assistir desenhos especiais sem reclamar do calor que faz em dezembro. Apenas assistir, sem pensar em muitas coisas. O silêncio nunca me incomodou, já a escuridão sim. Sempre que visito casas, reparo em seus abajures e luzes, lustres e afins. Tem pessoas que me fazem escutar esse silêncio, confortável. Costumo pensar que certas situações éticas, não apenas características físicas,
como se as coisas se repetissem de tempos em tempos, numa espécie de sincronia. Assim como as células se reproduzem. No episódio da minha infância, eu me lembro de ter colocado uma bolinha de papel no nariz. E depois de muito tempo, uma tia minha contou que fez a mesma coisa. Exatamente na mesma idade, na mesma casa e no mesmo horário. Com uma diferença de 20 anos. Eu me fixo muito em pensamentos absurdos e inúteis. Eles alimentam a minha ignorância. E sempre foi assim. Quando vejo meu cachorro parado e olhando para o mesmo ponto, penso se por acaso estamos a pensar o mesmo absurdo. Há um poema da poeta croata que diz o seguinte: prefiro apanhar este sol feito um cachorro. E você que deu um jeito de escapar desse saco de papel com teorias. O que é a guerra? Isto. Sinto o sol, mas fico me perguntando por quê. Meu lugar preferido de pensar absurdos é quando estou viajando. O ônibus de noite e a escuridão permite a nudez. Mas quando eu era criança, a primeira coisa que eu fazia era procurar pela luz, no ônibus. Também lembro de ficar confusa ao conversar com meu amigo imaginário e saber que na verdade ele era eu mesma. Isso me causava um pânico absurdo. Saber que nunca mais a gente poderia se separar. Podíamos desfazer o pacto. Eu teria que ouvir a minha própria voz para sempre. Adultos costumam chamar isso de consciência. Uma desculpa para todo o resto que está por vir.